Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus denunciou aqueles que se sentiam donos da religião. Eu tenho me referido a esses homens mais ricos do mundo, a maioria deles judeus da Cabala, não judeus da religião, judeus da Cabala, mas judeus descendentes de alguma forma. São os mais ricos do mundo. Eu os chamo donos do mundo. E depois eu verifiquei que há outros que usam esse termo também. Donos do mundo. Por quê? São pessoas que Deus enriqueceu. Deus permitiu que eles se enriquecessem. Satanás os enriqueceu, porque as riquezas do mundo materiais pertencem a Deus, mas o dinheiro foi criado por Satanás. Satanás ofereceu para Jesus a glória do mundo porque pertencia a ele. Jesus rejeitou, mas há homens que estão desejando. Aqui no Brasil, houve um homem que era considerado o mais rico do Brasil, Eike Batista, que pretendia ser o mais rico do mundo. Ele se aconselhava com uma feiticeira e, pelo poder de Satanás, ele queria ser o mais rico do mundo. E, ao contrário, ele caiu. Mas deixa estar que outros que também querem ser os mais ricos do mundo também são guiados por Satanás. Todos eles são inspirados por Satanás de alguma maneira. Seja Zuckerberg, seja Bill Gates, seja Jorge Soros, seja os Rothschild, qualquer um desses aí, a maioria, eu lembro, são judeus. Mas eles todos são inspirados por Satanás. E Satanás pode escolher dentre eles aquele que vai usar. E cada um deles faz direitinho tudo que Satanás deseja. E eles vão dominando o mundo em suas várias áreas. Dominam a mídia, dominam as empresas, as indústrias farmacêuticas, os bancos, dominam o dinheiro, querem influenciar e dominar também a política. São os donos do mundo, preposto de Satanás para dominar o mundo. E à medida que o tempo passa, eles vão se fechando no controle das várias áreas do mundo. Ainda não dominam tudo, porque o Espírito Santo está aqui naqueles que vão ser salvos. Mas na grande tribulação o mundo será totalmente entregue a Satanás. Na época de Jesus, os sacerdotes se sentiam donos da religião. Deus, com a sua glória, já tinha saído do templo lá na época de Ezequiel, no capítulo 11 de Ezequiel, 10 e 11 de Ezequiel. A glória de Deus sai do templo e nunca mais voltou. Depois até o próprio templo foi destruído. Posteriormente foi reconstruído, mas a glória de Deus não voltou para o templo. Na época de Jesus, o templo era suntuoso, grandioso, maravilhoso. Porém, a glória de Deus não estava ali. E quem punha e tirava sacerdotes, sumos sacerdotes, não era Deus. Aqueles sacerdotes eram colocados ali por razões políticas, entre eles, inclusive, influência de Roma. Mas eles se sentiam donos da religião. Em um determinado momento, na semana decisiva, a semana da paixão, depois que Jesus já tinha entrado em Jerusalém, no domingo de Ramos, Jesus estava no templo ensinando quando sobrevieram a ele as autoridades, os sacerdotes, e não queriam ofender o povo. Eles estavam muito preocupados com qualquer coisa que Jesus fizesse, porque era a época de festa, a festa da Páscoa, e eles não queriam que Jesus atrapalhasse a festa da Páscoa. Então foram repreender Jesus, dizendo: você não tem autoridade para ficar aqui ensinando. Quem te deu essa autoridade para você ficar aqui ensinando no templo? Eles queriam
ameaçar Jesus para ver se Jesus ficava com medo. Jesus não ficou com medo. Jesus os enfrentou na frente do povo, uma multidão. Já estava com Jesus uma multidão. Quando os sacerdotes vieram arranjar confusão, a multidão aumentou seguramente. E Jesus, com toda a firmeza, disse: vocês perguntam com que autoridade eu faço essas coisas. Eu vou perguntar, vocês que entendem de autoridade, a autoridade de João Batista era de Deus ou dos homens? Eles cochicharam para cá, cochicharam para lá, conversaram um com o outro, olharam um para o outro e concluíram: não sabemos. Claro que eles sabiam. Eles tinham uma posição, mas eles não podiam assumir diante do povo. Eles não reconheciam João Batista, porque João Batista não João ninguém como Jesus. E Jesus queria dizer: a autoridade minha é a mesma de João Batista. Vocês querem falar de autoridade? Então digam, a autoridade de João Batista era do céu ou dos homens? Eles, se dissessem do céu, Jesus perguntaria: então por que vocês não creram nele? Mas se eles dissessem a verdade, que eles achavam que era dos homens, então o povo ficaria muito enraivecido. Eles, para não desagradar o povo, disseram que não sabiam. Então Jesus disse: então eu também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas. A minha autoridade é a mesma de João Batista, mas vocês não sabem de onde era, porque só teria autoridade de Deus para ensinar ali no templo se tivesse recebido de Deus, se Jesus tinha recebido de Deus. Mas como os sacerdotes não reconheceram João Batista, não estavam reconhecendo Jesus também e geraram aquela confusão. Mas eles não conseguiram prender a Jesus porque haveria muito tumulto e eles naquela ocasião não conseguiram. Depois o Judas veio facilitar o trabalho deles, oferecer Jesus escondido do povo. Era tudo o que os sacerdotes queriam. Mas a seguir, Jesus aproveitou aquela multidão e contou uma parábola de um homem rico que saiu para conquistar um reino e arrendou a sua vinha. A vinha que ele arrendou era a religião. Ele arrendou a vinha a uns lavradores e disse: trabalhai, cuidem dessa vinha e produzam seus frutos e na época própria eu vou recolher esses frutos. E então, quando chegou a época da colheita, aquele homem mandou os mensageiros recolherem a parte que cabia ao homem, provavelmente a meia. Eles deveriam ser meeiros ou coisa parecida, e eles não quiseram pagar. Pensaram: o homem está velho, está longe, nem mais vai voltar aqui, por que nós vamos ficar dando dinheiro para ele? É melhor a gente despachar esses mensageiros. Então maltrataram, deram uma resposta atravessada e mandaram os mensageiros embora. O homem levou ainda na boa intenção aquilo e disse: pode ser que eles não tenham entendido, então eu vou mandar outros mensageiros. Mandou e eles fizeram pior ainda com os outros mensageiros. Mandou uns terceiros mensageiros e eles fizeram pior ainda. E aí eles ganharam força. Cada grupo de mensageiros que vinha, eles maltratavam e se sentiam mais fortes ainda. E pensavam: aquele homem não vai conseguir tirar de nós nada que não. Então é bom que ele saiba que nós estamos aqui tomando posse dessa vinha por uso capião e não vamos dar nada para ele. Essa vinha é nossa agora. Aí o homem pensou: bem, eu vou mandar meu próprio filho para eles poderem entender que o negócio é sério. Não vou mais mandar mensageiros, eu vou mandar meu filho. E eles então vão respeitar. Quando mandou o filho, é que a situação piorou. Eles olharam para o filho: ele é o filho, o herdeiro. Vamos matar esse filho, porque aí a vinha vai ser nossa e o homem já está velho, não vem mesmo aqui buscar. E mataram o filho. Jesus queria fazer uma semelhança. Essa vinha é a religião. Vocês deturparam de tal maneira a religião
que descaracterizou que ela é de Deus. Ele mandou profetas e vocês não ouviram nenhum dos profetas. Por fim, ele está mandando o filho e vocês vão matar esse filho também, e pensando que vocês vão ficar com a religião. O lucro da religião vai ser só de vocês. Jesus contou essa parábola, eles entenderam que não era boa coisa. Provavelmente eles não entenderam tudo, mesmo porque Jesus não tinha sido morto ainda, mas eles acharam que não era boa coisa e saíram de fininho por ali. E Jesus, então, fez essa aplicação, a palavra vai se cumprir. Aquele que foi rejeitado se tornou a pedra de esquina. Os consultores rejeitaram. Vocês, os donos da religião, rejeitaram. Os sacerdotes judeus rejeitaram Jesus. E a pedra de esquina, que é Jesus, vocês rejeitaram, pedra angular. Agora, quem cair sobre essa pedra vai ficar arrasado. E essa pedra, se cair sobre alguém, vai virar pó. De fato, o juízo de Deus veio sobre ele, sobre a religião, sobre a cidade, no ano 70, aproximadamente 40 anos depois daquele episódio. A cidade foi completamente destruída pelos romanos e a palavra se cumpriu. Os donos da religião se acabaram, aquilo se acabou, não houve mais templo, não houve mais nenhum lucro com as festas que eles faziam, e Deus acabou com aquela vinha, aquela religião que produzia lucros. Vamos aplicar isso para nós. Infelizmente, em nossos dias, existe um movimento de concentração. Deus, através de Jesus, mandou que a igreja se espalhasse. Vocês se espalhem, vão por todo o mundo para levar o evangelho. Hoje, há pessoas que querem ser donos da religião. Procure entender quem são esses donos da religião, que querem concentrar todo o poder debaixo das asas deles, querem dominar as igrejas, criam denominações, estruturas, organizações para eles serem os chefes dessas organizações. Eles querem ser os papas dessas organizações para dominar e controlar e tirar lucro. A Bíblia fala da Babilônia, que é o Vaticano, que tira lucros astronômicos. Ninguém conhece, ninguém sabe calcular o patrimônio do Vaticano. É uma riqueza incomensurável, ou seja, não dá para se medir. O mundo não conhece, sabe que é uma riqueza muito grande, mas não consegue medir. É uma vinha que dá lucro astronômico. Quem está dominando e controlando não quer perder o poder. Por isso fizeram uma guerra contra o Lutero, quando o Lutero resolveu dividir. E outras vezes isso aconteceu. Mas no meio cristão evangélico, a história se repete. Existem aqueles iluminados que querem criar uma grande denominação e eles se gabam de serem líderes de uma grande denominação com milhões de seguidores. Eles são os novos donos da religião. Deixa Deus mandar uma profecia lá para eles ver se eles ouvem. Não vão ouvir profecia. E até o próprio filho, se vier, eles também vão rejeitar. Jesus disse: eu estive lá no meio de vocês, eu estive com fome, vocês não me deram comida, eu estive nu, vocês não me vestiram, porque vocês estavam muito preocupados com o lucro da religião e vocês não me atenderam. Toda vez que vier um pobre, um necessitado, vocês não atenderem, vocês estão fazendo isso com relação a mim, ou seja, o próprio Jesus está sendo rejeitado. Donos da religião tomaram a religião das mãos do Espírito Santo. São eles que mandam, não é o Espírito Santo, são eles que mandam. Deus chama isso de Babilônia. E meu irmão, você vai ficar aí na Babilônia para quê? Você vai ficar aí na Babilônia somando
com aqueles que estão tendo como Deus o próprio ventre, foi a expressão que o apóstolo Paulo usou. São falsos apóstolos, estão ali para se enriquecer, para dominar, para vender o apoio religioso à política. E você vai ficar na Babilônia para quê? Saia da Babilônia. A palavra do Apocalipse é essa: uma vez que você identifique que essa vinha já se deteriorou, que ela virou uma Babilônia, uma meretriz do Apocalipse, saia da Babilônia, meu irmão, minha irmã, e vá buscar o Senhor com aqueles que sinceramente também estão buscando o Senhor. É o que o apóstolo Paulo recomendou para o Timóteo, 2 Timóteo 2:22. Ocupe-se com aqueles que são sinceros, não estão atrás de lucro, mas estão dando a vida pelo Evangelho e juntos orando, glorificando a Deus e querendo evangelizar. Una-se com aqueles que são sinceros e querem o Senhor. E uma vez que você identificar que uma denominação, é uma organização, é uma Babilônia que está atrás de interesses próprios, se enriquecendo, eles estão mexendo com muito dinheiro. Meu irmão, a obra de Deus aqui na terra não é para ser feita com dinheiro, é com sinceridade, com amor, com vidas que amam vidas e evangelizam. Nós somos o verdadeiro patrimônio do Senhor e não o dinheiro dos donos da religião. Comece a identificar donos da religião para você não pôr a empada nas mãos deles ou não botar azeitona na empada deles, para você não enchê-los de vento, não enriquecê-los mais ainda. Jesus não somou com os donos da religião do seu tempo. Ele mandou que nós fôssemos seguidores dele. Cuidado quando estiver se reunindo, para você não estar somando para os donos da religião usurparem cada vez mais a religião das mãos do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo e ele nos manda espalhar. Se a gente não se espalha pelo amor, vai ter que se espalhar pela dor. O Senhor fez isso com a perseguição que veio sobre Estevão. A igreja se concentrou em Jerusalém, que seguiu o modelo lá dos donos da religião. E quiseram fazer a grande igreja de Jerusalém. O Senhor disse: eu não quero isso. E veio uma perseguição que espalhou a todos. E aí eles começaram a evangelizar os gentios, o que já era uma ordem do Senhor. Não espere que isso venha acontecer, mas se necessário, Deus vai fazer acontecer. Deus vai desfazer todo o poder desses donos da religião.